Olá, telespectador, telespectadora do 16, a TV da Cidade. No ar, mais uma Opinião Cidade para falarmos das nossas coisas. O nosso convidado de hoje é o promotor Carlos Gilberto Menezelo Romani. Seja bem-vindo, senhor promotor. É um prazer recebê-lo aqui no nosso Opinião Cidade. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui para a gente falar sobre as coisas da cidade. As coisas da nossa cidade, é isso. E a nossa convidada de toda quinta é a minha querida professora Beatriz Menegildo. Bia, seja bem-vinda, Bia. Obrigada, Marcos. Boa tarde. Tudo bem? Tudo certinho. Elegante, tá com imagina. vestimenta toda A túnica indiana. indiana. Os principais destaques do dia, né? Ex-dono do Pátio Modelo é detido com lancha furtada e peças de desmanche. Esse rapaz aqui, de uma hora para outra, o mundo dele caiu, hein? O jornal de hoje: ônibus pega fogo e destrói a rodoviária de Palestina. Poxa, Palestina parece que carrega um peso, viu? Questão do talhadão lá e tal. Falta de água atinge 1/3 dos riopretenses. É gente para dedéu, hein? 1/3 de 400, 150 mil pessoas. Meu Deus, bastante. Recebo o e-mail do vereador Renato Pupo. Caro Marcos, vi seu programa de hoje, que foi ontem, né? Gravado, por isso não mandei o e-mail na hora. E acho importante fazer alguns esclarecimentos sobre a votação para a instauração da comissão processante para apuração de infração político-administrativa na sessão da última terça-feira. Vamos lá. Ele fala a questão do regimento interno. É um pouquinho complicado para as pessoas que não dominam o regimento, até porque quem fez esse regimento da Câmara foi nada mais, nada menos do que Ricardo Lewandowski. Brincadeira, não. É um labirinto de Creta aqui. Você entra numa porta, você não consegue sair na outra, você sai de lá, você cai na outra, você não chega. Então, eu vou ler assim rapidamente para que vocês tenham uma ideia da complexidade de como é que... Para a gente que domina, não é tão difícil. Eu sabia, Renato, de tudo que você colocou aqui, mas como o tempo ontem urgia, então a gente precisou acelerar para dar aí toda a matéria. Mas é o seguinte, olha... Na Câmara temos votações por maioria simples, em que a aprovação depende dos votos de metade mais um dos vereadores presentes. É um tipo de votação esse. Por maioria absoluta, são 9 votos, em que a aprovação depende dos votos de metade mais um do total de vereadores existentes, 17. Por maioria qualificada, em que a aprovação depende dos votos de 2/3, no caso aqui igual a 12, ou 3/5 igual a 11 do total de vereadores existentes, 17. As faltas e abstenções só são consideradas neutras, aqui que ele quer chegar. As faltas e abstenções só são consideradas neutras nos casos de maioria simples, é verdade. Nos demais, a falta ou abstenção tem o mesmo valor do voto contrário. Se não, vejamos, no caso em análise dos 17 vereadores, só votaram 13. Por quê? Nesse caso, o presidente não vota. O Larrañaga faltou, o Marinho e a Karina se abstiveram, com votos favoráveis de Rilo, Celis, Jean, Carlão, Maurinho, Caldeira e eu totalizamos 7 votos contra 6 contrários. E isso não foi suficiente. Se dependesse de maioria simples, a falta e as abstenções teriam permitido a aprovação, mas como dependia da maioria qualificada, foram votos que faltaram para chegar no mínimo necessário de 9 votos. Portanto, tiveram o mesmo peso de um voto contrário. Não adianta, eu entendi, não adianta a dona Carolina ter saído do plenário, não adianta o seu Márcio Larrañaga ter saído do plenário, não ter comparecido à sessão, será eu? Posso falar? Pois não, doutor Romani, por favor. Veja você, esse pedido é um pedido político, infração política administrativa. Sim. Esse pedido, ao ser realizado por um vereador, ele não é submetido à apreciação
da assessoria jurídica da Câmara, nem da Comissão de Justiça. Vai direto ao plenário. Direto ao plenário. Ocorre o seguinte, o pedido, segundo noticiários que eu li, foi feito com base num artigo do regimento interno, onde os secretários, junto com o prefeito, são responsáveis solidários. Sim. Esse artigo no regimento está no título auxiliares, os auxiliares do prefeito. E o prefeito está incluso no título anterior a esse, no artigo 64, salvo engano, que fala sobre o perda do cargo, as condições da perda do cargo, inclusive por infração política administrativa. Então teria que ter sido baseado no 64, não Exatamente. nesse artigo. Então, o pedido foi feito, na origem, foi feito com fundamento, segundo noticiários dos jornais, se eu fui ver o artigo, ele só é aplicado ao secretário. Então, se esse pedido fosse submetido à assessoria jurídica ou se fosse submetido, né, esse pedido realizado pelo Rilo para a Comissão de Justiça, com certeza seria indicado esse problema. Por quê? A lá explica que o secretário é solidariamente responsável. Sim. Então, quando o secretário pratica um ato, existe a solidariedade. O inverso, não, porque ali aplica-se apenas ao secretário. Se o Rilo tirou um pedido com base nesse artigo, segundo está nos jornais, porque eu não li o pedido dele na íntegra, apenas leram na sessão da Câmara Municipal, certo? E eu, então, assisti à sessão e vi a leitura, certo? Então, na verdade, aquele artigo aplicaria ao secretário, não ao prefeito municipal. Entendi. Entendeu? Então o senhor acabou de fazer um favor aqui, doutor Romani, porque o Rilo apresenta na próxima sessão um novo pedido de infração político-administrativa baseado no artigo 64. Salvo engano, da minha parte. Eu não tenho, então, nesse momento, agora, o regimento permissível. Houve uma rejeição. Então, na semana que vem, é possível que a conjuntivite do Márcio Larrañaga continue, que a Karina Caroline saia de cena mais uma vez para votar, mas... Veja você, eu não estou criticando o pedido do Rilo, não é uma crítica. Eu não estou criticando a questão da Câmara ter rejeitado, não é isso. Eu apenas a questão aqui, eu estou fazendo uma análise jurídica. Entendi. Entendeu? E essa análise jurídica, ela tem que ser realizada, você fala, mas por que você está colocando fritura nessa água? Não está colocando, você está ajudando a fazer Exatamente. de novo. Essa análise jurídica tem que ser levada em consideração, porque se fosse aprovado, se tornaria nula. Certo? Poderia estar o quê? Alguém indagando juridicamente isso e na justiça conseguiria derrubar o pedido. Baseado nesse entendeu? artigo. Então a gente tem que avaliar esse aspecto. Lógico, tem o aspecto político do pedido, sim. Tem a carga política, é uma fração, segundo o Rilo, política administrativa? Sim, pode ser, certo? Então o conteúdo político da decisão da Câmara na rejeição tem que ser preservada, mesmo que esses vereadores tenham se ausentado por qualquer outros motivos. Isso, tudo bem, essa questão, esse conteúdo político eu não quero discutir, apenas a questão que antecede isto, certo? Que pode desaguar depois no pedido de nulidade. Eu sei, entendi perfeitamente, doutor. Assim que eu gosto de ver o Romani, assim. Deixa eu dizer uma coisa, então a dona Karina Carolina, o fato da senhora ter se ausentado do plenário não significa nada, significa que a senhora acompanhou a base. O vereador Márcio Larrañaga não ter comparecido não significa nada, significa que o senhor também acompanhou a base. E o fato do seu Marinho ter votado também contra não significa nada, significa que acompanhou a base. Ou seja, a base, ela deu essa possibilidade aí e tal, e talvez o Daniel Caldeira tenha acompanhado a oposição exatamente por conta de saber desse artigo, alguma coisa aí, que poderia ir que não ia dar nada, não ia acontecer nada. Pode ser que seja isso. Mas isso proporciona ao mesmo tempo a possibilidade do Rilo apresentar de novo agora um pedido de infração política administrativa baseado no artigo 64, que é do regimento interno da Câmara Municipal. O Marinho, até entendo que ele teve uma posição correta. Ele se absteve. Se absteve porque ele poderia ser um dos atingidos, né, caso aprovado. Ele se absteve de votar.
tomou uma atitude correta no plano político, certo? Mas na sindicância, Ele deveria ter se manifestado na sindicância, Manifestado. mesmo que não fosse mais secretário. Teria lá na sindicância já iniciado o seu direito de defesa. Mas sabe o que aconteceu, doutor Romano? Eles apostam na impunidade. Na Câmara nunca aconteceu nada. Eu não vou lá nada fazer depois. Nem o Toninho, o Antônio Bernardes foi lá. Sabe, desdenhou da comissão, apostando sempre na impunidade. É por isso que as pessoas, às vezes, elas evitam até se envolver com essas questões políticas por conta disso, né? Apostando na impunidade. De qualquer forma, está colocado aí, Marco Rilo, se você estiver assistindo, uma boa possibilidade de você fazer uma representação de novo em cima do artigo 64, que pode. Doutor Renato Pupo está assistindo, Fábio Marcondes está assistindo. De tudo isso, no frigir dos ovos, nessa questão da Câmara, eu percebi uma coisa. O Fábio Marcondes tinha um poder de comando simplesmente soberano na base. Mas como ele teve projetos dele rejeitados, eu acho que a coisa começou a dar uma... E a dona Karina Caroline, que não se deixe enganar, aquela base que fez com que a senhora fosse a São Paulo conversar com o pastor deputado Sebastião dos Santos, para a senhora se ausentar no plenário na hora da votação. Quem? Dona Quem é o seguinte, as pessoas... um você engana, o outro tá, mas você não engana todo mundo ao mesmo tempo, não tem jeito, é um ditado e você pode enganar um dia, 2 dias, e tudo, a tua base eleitoral vai saber, dona Karina Caroline, que você só ausentou do plenário porque você tinha a segurança e a garantia que isso não ia acontecer nada. Mas a senhora votou contra. A base da senhora, a base eleitoral da senhora, não estou falando da base do prefeito, a base eleitoral da senhora vai saber que a senhora votou contra o pedido de instauração da comissão processante contra o prefeito. Que eles estão achando, pela sua ausência no plenário, eles estão achando, aquele pessoal que você conhece, aquele pessoal está achando o seguinte, que a senhora se ausentou do plenário, você votou contra o Valdomiro. Você não votou contra o Valdomiro coisa nenhuma. Você se ausentou do plenário exatamente para fazer de conta. Essa a questão. E a base dela, a sua base está brava com o prefeito. O prefeito anda fazendo miséria em termos de lei de zoneamento aí e tem prejudicado assim a sua base eleitoral como se fosse uma foice, uma máquina de esteira, passando por cima de tudo e de todos. E o povo tá bravo lá, dona Karina Caroline. Vai lá explicar melhor, viu? Fala essa abstenção aí, não é bem assim, não. Gostou, dona Bia? Achei interessante. Gostou da nossa... nossa aula de direito aqui? Porque... Não, nossa aula de direito não. A aula de direito do doutor Romani agora que falou e abriu a possibilidade de uma nova proposta aí. Uma luz no fim do túnel. É que eu não pude acompanhar a sessão de terça-feira porque eu estava trabalhando. Mas vai ser um bom teste, e acabei ficando hein? Um pouco perdida na situação. Será um bom teste se o Marco Rilo reapresentar, baseado no artigo 64 da lei, hein? Será um bom teste. Aí eu quero ver se vai ter ausência de plenário, se vai ter... E outro, o Fábio Marcondes perdeu dois projetos em plenário. É um sinal que não está legal a coisa lá, não. O Valdomiro tem que se virar nos trilhos. Doutor Romani, vamos lá. O senhor tinha pedido para arquivar, o senhor arquivou um processo das tendas de banheiros químicos. Sim. Sim. Daí o Conselho de Promotores mandou o senhor reabrir o processo, foi isso? Não foi esse, foi da Works. Isso foi da Works, desculpe. O secretário de Cultura, Alexandre Costa, agora, doutor, o senhor vai das tendas está em andamento. Está em andamento? Está em andamento. Então, agora que eu quero... Que foi do Paris. Do Paris. Terceiro caso. Então, eu queria uma luz do senhor, pelo seu conhecimento jurídico, o seguinte. Esse moço chamado Alexandre Costa, ele prestou um esclarecimento ao Jornal Diário da Região, dizendo que houve, lá atrás, no ano passado, uma despesa com tendas, banheiros químicos, que dava para a cidade inteira usar.
principalmente os banheiros químicos, 230 por dia, em alguns casos. Não se sei onde se colocaram esses banheiros químicos. Bom, aquilo acabou. E aí ele disse, afirmou ao jornal, que não foi pago o serviço lá atrás. Ou seja, teria que pagar no ano que fecharia com a lei de responsabilidade fiscal. Isso não foi pago. Marcaram na caderneta e estão emitindo as notas fiscais agora para pagamento pela prefeitura, nesse caso, desses banheiros químicos, dessas tendas. Doutor Romani. Tenho todos os esclarecimentos para você e para o telespectador. Então, por favor, eu quero agora que você me ajude aí. Eu gostaria de, nesse seu programa, só fazer um adendo. Muitas vezes me chamam de engavetador. Eu acho que engavetador era o nome que tinha o Brindeiro, ex-procurador-geral. Certo? Geraldo Brindeiro. Geraldo Brindeiro. Por quê? Ele engavetava as coisas, porque ele era o último a decidir. E eu não sou nunca o último a decidir. Sempre tem o Conselho Superior que vai reavaliar. Sempre tem o Judiciário que vai reavaliar tudo o que eu faço. Então eu não consigo engavetar nada, porque eu não sou o último que tem o poder de decisão. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso engavetar como falavam desse procurador-geral, Brindeiro, que ele engavetava, aí prescrevia, aí ficava, perdia a possibilidade de ser proposto o processo, caía no esquecimento da população, as minhas coisas não caem no esquecimento de ninguém. Então, no ardor, eu estou sempre no ardor das coisas. Aí, eu não sou engavetador, não engaveto nada, porque eu tenho que mandar sempre algo para algum lugar, ou para o Judiciário, ou para o Conselho Superior. Certo. Eu não sou o último que dá a palavra. E se o Conselho não aceitar o que eu faço, o Conselho designa outro promotor de justiça. Isso está na lei. Sim. Entendeu? E se eu arquivar e o Conselho arquivar e tiver novas informações, pode ser reaberto a qualquer tempo. E a prescrição, e não existe prescrição, é imprescritível o dano ao erário, é imprescritível. E a prescrição 5 anos depois. Se os casos são, por mim, analisados com rapidez, os 5 anos até chegar no Conselho, se o Conselho rejeitar, não prejudica a prescrição. Nenhum caso meu prescreveu em São José do Rio Preto, eu estou há 18 anos aqui, completo agora dia 1 de outubro. Então, portanto, casos das tendas. Eu não mandei, posso até mandar para você, e você pode até falar depois no seu próximo programa. Tem 4 páginas de pedidos de diligência feitos na semana passada, em relação às tendas. Certo. Eu quero todas as notas fiscais, eu quero todas as fotos de onde estão essas tendas. Por quê? Porque todos os eventos públicos da prefeitura tem alguém que filma e fotografa. O próprio comunicação faz isso. Sim, a comunicação certo? Faz. Sim. Então, fácil, pega essas fotos digitalizadas, me mostra a tenda, o tamanho da tenda, se é 10 por 10, 5 por 5, que é. Eu descobri em São Paulo a existência de um inquérito instaurado contra o Valdomiro e requisitei o depoimento daquela pessoa que fez a denúncia anônima e trouxe por conexidade para mim. Porque tinha a ver o vínculo, tinha alguma coisa que vinculava. Exatamente, certo. Porque o Valdomiro Lopes, numa questão da denúncia anônima, envolvendo o nome dele do Paris, nesse caso, ele tem foro privilegiado. Ele só pode ser processado criminalmente pelo Tribunal de Justiça, mas por improbidade administrativa, não. Aqui pode ser investigada a questão da propalada, não estou falando que ocorreu, da propalada propina aqui embaixo, aqui em São José do Rio Preto. Então eu peguei esse depoimento dessa pessoa, vou ouvi-lo oportunamente, e juntei no meu inquérito civil. Porque são fatos conexos, isso é uma conexidade na investigação. Então eu vou investigar tudo, eu não engaveto nada, eu investigo tudo. Se a investigação não chega à solução que eventual jornal queira que chegue, não é culpa minha, eu investiguei. Então, por exemplo, naquele caso do Paris que você mencionou, que era o terceiro caso que eu citei, foram ouvidas 17 pessoas no inquérito civil. Foram requisitadas diligência de bebedouro, foi requisitada diligência em várias cidades do estado de São Paulo, que eram empresas que atuavam. Eu tenho as notas fiscais de tudo, ouvi todo mundo. O meu parecer no processo, no procedimento, que está no Conselho Superior, tem 18 laudas. Nenhum jornal tem capacidade de transcrever 18 laudas de um parecer, onde estão todos os depoimentos. Então eu investiguei. Se eu não cheguei a uma conclusão que alguém queria que fosse, algum jornal, algum noticiário quisesse que fosse aquela conclusão, certo? Foi porque lá foi investigado.
Não foi engavetado, foi investigado, tudo é investigado. E mandei para o Conselho Superior que decida se eu estou certo ou se eu estiver errado, designe outro promotor. Por quê? Preserva a minha convicção. Certo? Entendi. Existem muitos casos que o Conselho designou outro promotor de justiça para prosseguir na investigação. Ele ofereceu ação civil pública, a ação civil pública foi rejeitada aqui, houve recurso no tribunal e o tribunal rejeitou o recurso, arquivou de uma vez e mencionou meu primeiro parecer lá atrás, 3, 4 anos antes. Sim. Certo? Sim. Então, a justiça foi... Agora, em relação às tendas, em relação aos banheiros químicos, veja você, existe um evento como o carnaval, ou se não, um evento da cidade. Às vezes vai haver um fluxo de 5 mil pessoas, essa é a previsão. Tem que ter NX número de banheiros, tanto feminino como masculino. Certo. Certo? Colocados à disposição. Eu não estou dizendo que o secretário está certo ou que o secretário está errado. Por outro lado, você fez menção que ficou pagado ano passado. A questão é que o contrato que eu já analisei, ele foi assinado no final de fevereiro. Por 1 ano. Como o exercício financeiro acaba em 31 de dezembro, certo? Existe um encaixe em relação ao orçamento para se pagar o resto do contrato. Se não usou dentro daquele ano, repassou o valor para outro, o que tem que ser cumprido é o contrato. Então tem que fazer um exercício financeiro, um exercício orçamentário para cumprimento desse contrato. Por outro lado, o próprio secretário mandou documento dizendo que desse valor de 500, 32 mil reais, 200 e pouco, existe um erro de emissão de empenho, que foi empenhado com um código errado, certo? Então, portanto, foi um erro administrativo que acabou, quando você vai no portal de transparência, tem lá alguma coisa que você acredita que seja correto, como o jornal publicou, que aquilo foi pago. Só que depois, fazendo uma avaliação, uma revisão, certo? Constatou-se que havia 250 e poucos mil reais que seriam por rubrica de outra questão orçamentária, que não aquela. Também vai ser motivo de análise e investigação. A investigação ainda está praticamente no seu começo. O secretário de Cultura respondeu, disse onde usou as tendas e tudo mais. Mas eu quero saber se isso é realmente, e isso realmente aconteceu. Não basta dizer, no papel se aceita tudo. Eu quero é ver. Eu sou igual São Tomé. Eu gosto de ver para crer. Bia Menegildo, alguma pergunta para o Dr. Romano? Fique à vontade aí, Bia. Não tem nenhuma pergunta. A gente vai se inteirando do assunto no decorrer. Possivelmente mais pra frente surge alguma pergunta, mas por enquanto não. Bom, então eu faço a outra pergunta para o Dr. Romano. O senhor falou do exercício que o contrato foi feito em fevereiro de 2012, no caso. Sim. Fevereiro de 2012. Sim, porque houve outro contrato agora. Com outras empresas, inclusive analisando o contrato, 4 empresas participaram do processo licitatório, certo? E foram feitos em vários subitens. Certo. 4 subitens. Cada empresa foi oferecendo propostas dentro de uma licitação, 4 subitens. Essa empresa venceu os 4 subitens. Os 4 subitens da própria da licitação. Então ela ficou com o bolo sozinha. Certo? Entendi. Este ano houve a licitação para mais um ano, certo? E acho que 5 ou 6 empresas participaram. Essa empresa que venceu o ano passado não participou, certo? Desse processo licitatório. E também da mesma forma, foram feitos 4 ou 5 subitens nessa licitação de 2013. Uma empresa ganhou esse, outra empresa ganhou esse, essa mesma empresa ganhou esse. Salvo engano, foram 4 ou 3 empresas que ganharam 1 ou 2 ou ficaram sozinhos em cada subitem. Então, existe, por exemplo, a perspectiva de se utilizar no Carnaval de Rio Preto, no Dia da Cidade, comemoração de 7 de setembro, nem essa tenda que nós tivemos aqui montada na Badiba City, esse palco que foi montado na Badiba City. Tudo isso está incluído nesse orçamento, porque a prefeitura, para manter um palco desse, para manter um todo deste, para ser usado em 5, 6 eventos anualmente, é contraproducente, economicamente falando. A gente tem que considerar o seguinte, que os 3 eventos que foram citados
né, pela Secretaria de Cultura, são eventos que não reuniam tanta pessoa. É o tal da Violada, me ajuda aí, Bia, Violada, se não me falha a memória, a questão do teatro, não tenho ideia, e uma coisa que aconteceu no recinto, alguma coisa assim, não recordo. Eu sei que uma delas é Violada e não reúne tanta gente. Chegou a ter 200 e tantos banheiros químicos no dia, por dia. E outra coisa, doutor Romani, quando você falha... Veja você, às vezes ele emite a nota fiscal e põe tudo numa nota fiscal só. Então, para efeito de não ficar emitindo nota por nota. É comum isso? Agora, lógico, tem que ser comprovado. Não basta colocar 200 que for assim durante 6 meses. Tem que se justificar. Doutor Romani, numa empresa particular, qualquer empresa aí de cunho societário, particular, etc., o sujeito que comete uma infração, um erro como esse, que gera um custo de R$250 mil a mais, primeiro que ele quebra a empresa, dependendo do porte dela. Um funcionário qualquer lá, ele quebra a empresa dependendo do porte dela. Agora, não é muito... O que fazer com esse funcionário que por um erro, eu sinceramente eu não acredito, eu nem sei quem foi que fez isso. Mas quando você vai mexer com muito dinheiro, você não tem que estar atento a tamanha responsabilidade, não tem ninguém que vê, só aquele cara que pode ter acesso. É a mesma história da Fazenda, doutor Romani, da história do esporte. Pô, quem pagou foi o Valdomiro, na verdade. Quem pagou foi a Meire Brito. Mas passou pelo Celso Nunes, passou lá embaixo por não sei quem, passou... Será que ninguém viu? Nós temos um homem só para falar e dar o acordo, dar de acordo lá com os R$250 mil, doutor. A estrutura administrativa a estrutura da administração pública, ela é muito morosa, mas ela tem que ser atualizada. Eu verifico nesses últimos anos, certo, que está havendo uma evolução em relação aos sistemas. Nós já tivemos em situações piores no passado, certo? Mas nós estamos vendo uma melhora em relação ao sistema. Mas eu verifico ainda que o município está muito tartaruga nesse sentido em relação a essa questão de empenhos, aprovação de empenhos e tudo mais, né? Então, portanto, eu acho que ele deveria... Mas ele não estava tão tartaruga assim na questão do empenho do esporte, não, porque ali foi empenhado não, tartaruga, eu digo na investigação, na fiscalização, entendeu? Sim, então. Na averiguação, na fiscalização. Você não acha uma responsabilidade só, um sujeito só, errar numa emissão de algum artigo lá em termos de R$250 mil? É uma coisa de muita responsabilidade. Bia. Se ele morre, quem é que explica o erro? Então é isso que eu quero dizer, entendeu, doutor? Eu não sei qual é a sua opinião em relação a isso, mas apesar do sistema, eu acho que foi uma falha grave e, no mínimo, se o cidadão fizer isso na empresa comum, ele é dispensado. Veja você, e quem está nos ouvindo. Eu dei uma lida na sindicância, na conclusão da sindicância. Da sindicância realizada. Do esporte. O que eu posso verificar e vi de um primeiro momento né, é que realmente passaram muitas coisas, entre aspas, batidas, fecha aspas, ali. Entendeu? Então, precisa realmente uma fiscalização, um sistema de fiscalização mais rigoroso para evitar situações dessa natureza. Agora, se no futuro vier a ser esse caso distribuído para a minha promotoria, então aí a gente vai poder aprofundar mais essa investigação dessa questão desse sistema. Isso está com o Clementino, né? Não, está com o Clementino para ser feita a distribuição. A do esporte? Não, mas ele já investiga. A sindicância, não, a sindicância... essa sindicância, né, o que o doutor Cláudio desenvolveu. Ela tem nexo, né, com aquilo que o Clementino já está investigando também, no esporte. Não sei se é auxílio atleta, não. Auxílio atleta acho que está com o Dr. Cláudio. O Dr. Cláudio também, auxílio atleta? Está com o Dr. Cláudio, acho. Porque o auxílio atleta tem muito documento, né, para ser analisado. Doutor, o que vai acontecer ali, pelo que o senhor leu ali? Eu sei que o senhor gosta de estar sempre bem informado e tem aí a ética de não interferir no trabalho de outros colegas e tudo mais.
Mas essa bomba do esporte é para Veja esquentar você, a cabeça. eu fiz uma análise do que foi publicado, Sim. de algo que foi publicado e está acessível a qualquer pessoa, Sim, sim. certo? Só que eu gostaria de pedir desculpa a você e aos nossos ouvintes, porque se eu tiver que manifestar nesse momento, hoje, dia 19, E depois cair e for distribuído para mim, eles podem declarar meu impedimento, ou seja, sim. pedir a minha suspeição, porque eu já manifestei algo, certo? Em relação ao mérito da situação. Então, eu não gostaria aqui de provocar a minha Não, própria entendi. suspeição, Não, entendi, certo? entendi. Eu gostaria que o caso viesse para mim, certo? Primeiro por uma questão de convicção pessoal, primeiro por uma questão porque eu gosto, primeiro uma questão de eu querer apurar. Eu gostaria de apurar. Então, eu não quero ser leviano aqui de externar uma opinião de mérito. O programa vai estar gravado para qualquer pessoa, claro. é ao vivo, certo? E a pessoa depois pode utilizar isso contra mim, dizendo, olha, o senhor já manifestou O senhor é suspeito. Então, eu não gostaria, inclusive, de deixar esse serviço para os outros dois colegas. Não é? Então, portanto, certo? Se um dia vier a ser distribuído para mim, certo? Eu faço questão de vir ao seu programa depois e dizer qual foram as minhas conclusões. Então eu vou. Posso passar a minha? Eu sou leigo, hein? Eu fiz até o 3º ano só do direito. Mas como jornalista eu tenho 35 de profissão. Já está batendo nos 36. Só vou dizer uma coisa. Eu não queria que fosse pro Dr. Romano, pro Clementino, pro Cláudio Moraes. Né? Eu queria que viesse para mim isso aí. Gente, foi um rombo. Não tem jeito de errar. Tá claro, não prestaram depoimento, desdenharam, o Marinho não apareceu, o Toninho não apareceu, ninguém. Lá na Secretaria de Fazenda, onde paga, cadê a Meire Brito? Faz uma semana que o povo tá atrás da mulher, ninguém acha. Não é para procurar a Meire para alguma coisa, é exatamente para ela poder explicar como é que ela podia pagar uma coisa, e não foi pouco, que se pagou. Sabe, vem lá de baixo e envolve a Fazenda do começo até o fim. Até o Martinho, o experiente tesoureiro da prefeitura que já foi, até o Martinho, que tomou conta do dinheiro da prefeitura, foi ouvido na comissão de sindicância. E ele mesmo fala, em outras palavras, que houve negligência dentro da secretaria. Agora, essa negligência, não vem me dizer que essa negligência é uma negligência que não tinha dolo, ou simplesmente uma negligência por acaso. Né? Se você abrir o jornal de hoje aí, que está aí em cima, certo? Tem a publicação do pregão presencial, aí no jornal de hoje, do Diário Oficial do município, 2 pregões presenciais da Secretaria Municipal de Esportes, de compra de material, por exemplo, acho que os ônibus vão para Mogi das Cruzes, onde vai ter os jogos regionais. Estamos fazendo uma licitação para aquisição de combustível para os veículos que vão levá-los. Pregão presencial. E tem aqui compra também hoje da Secretaria, assinada pela Bernadelli, né? Onde ela está fazendo compra de materiais esportivos, certo? Também através de pregão presencial. Então, é essa modalidade que tem que ser realizada em tudo dentro da administração pública. É isso que tem que ser feito. O que a cidade precisa saber, como o doutor Romano acabou de dar uma aula, a cidade, você telespectador, telespectadora, vocês teriam a obrigação, se quisessem exercer cidadania, um pouquinho só de entendimento, não precisa muito não, de acompanhar isso aqui, ó. É que ninguém gosta de ver isso. Ninguém gosta de acompanhar. São poucos aqueles que fazem isso. Eu sou a exceção. O senhor é um dele, não sou eu também acompanho. Agora é o seguinte, a cidade nem sabe que isso existe. A maioria já viu isso aqui, estou postando aqui. Isso chama-se Jornal Oficial do Município. São as publicações, aqui vale tudo, aqui é o que vale. É como tem o Diário Oficial da União, o Diário Oficial do Estado, aqui vale, não é? Tem o Diário da Justiça, etc. Então, as pessoas ignoram isso, não querem nem saber. E é aqui que acontece tudo. Agora, naquela história do esporte lá, pagaram R$3,50 do quilômetro rodado na licitação. Só que não falaram quanto que pagaram a quilometragem lá.
R$3,50 é um preço razoável. Tá? Só que não foram R$3,50. Ali que eu quero ver quanto foi que se pagou na quilometragem. Meu Deus, é muito rolo. Foi muito rolo. Agora tá comprando combustível. E agora tá comprando. Para ir com os veículos. É o combustível. Não é mais o quilômetro rodado. São circunstâncias diferentes. Doutor, essa foi boa, viu? Vamos ao intervalo e voltamos já já. Consequência da nossa opinião cidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao fórum. O restaurante é bom demais. Leia diariamente no Diário da Região a programação da TV da Cidade, canal 16 da NET. A nota fiscal que você deposita na caixa da AMIC, da Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia, é transformada em roupas, transporte, alimento e tratamento médico. Infelizmente, pessoas não autorizadas estão desviando a sua doação. Por favor, ajude a fiscalizar. Entregue a nota fiscal apenas para pessoas identificadas. Agradecemos a você e ao governo do estado por essa mãozinha. Ter um filho muda tudo. São outros planos, outros sonhos. Você dorme com essa realidade, sacou? Pra mãe é barra. O corpo muda, tem que interromper os estudos, rola até uma discriminação. Agora pro pai também é difícil. E o que ele mais escuta é, cara, vai trabalhar, acabou a farra. Ah, qual é? Ele não tá tirando o corpo fora. A parada é que ao mesmo tempo é muito maneiro, né? Criança traz a maior vida. Ensina a gente a amadurecer, a encarar o desafio. Mas não é mole não. Ser pai e mãe adolescente é a maior responsa. E a gente não estava pronto. Maternidade na adolescência. Procure seu médico ou se informe nos postos de saúde sobre métodos contraceptivos. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, do que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo, tem um bom professor, tem um bom professor. Os sacos plásticos são um dos maiores culpados pelas enchentes. Sem falar que saco plástico polui e leva até 400 anos para se decompor. Dê um final feliz para essa história. Recuse, reduza, reutilize. Saco é um saco.
Estamos de volta com o nosso Opinião Cidade, aqui pelo 16, a TV da cidade. Tem um dos casos que eu vou até passar agora para a Bia, porque é o seguinte, olha, tem um dos casos envolvendo essa questão da prefeitura que está sob investigação do Dr. Romani, que é relacionado à tal da Works, aquela empresa que o promotor aqui não encontrou nenhuma coisa, mas lá em São Paulo mandaram o promotor Romani reabrir e ele está cuidando do caso. Então, uma empresa que está sendo investigada, prestem atenção, é uma empresa que está sendo investigada pelo Ministério Público, é uma empresa que despertou a curiosidade do Conselho do Ministério Público, também agora do Romani, como ele mesmo disse, ele simplesmente não viu no primeiro momento, mas isso aí poderia ser aberto em até 5 anos novamente, e foi a manifestação do Ministério Público que fez com que ele abrisse novamente. Aí, ó. Agora eu quero da Bia. Prestem atenção, uma empresa que está sendo investigada pelo Ministério Público, pelo Romani, e também a pedido do Conselho do Ministério Público do Estado de São Paulo. Agora, olha essa publicação no Diário Oficial. Lê para o doutor Romani comentar depois com a gente, Bia, por favor. A homologação, a modalidade do pregão eletrônico número 312 de 2013 e do processo número 13.778/2013. Objetivo, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de zeladoria em atendimento a diversas secretarias e órgãos da administração direta municipal. Sessão pública realizada online no dia 10/9/2013, sendo adjudicada. O pregão à empresa declarada vencedora Works Construção e Serviços Limitados. No prazo e na forma da lei, não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no portal de compras Heloísa Sestini Cunha Pinheiro, pregoeira. Tendo em vista a decisão proferida pela pregoeira nos autos do pregão 312/2013 e por não vislumbrar nenhuma irregularidade de ordem formal, homologo nesta data a referida decisão constante na ata anexa ao respectivo processo licitatório. Adilson Vedroni, secretário municipal de administração interino. Deixa eu transferir então a pergunta para o Vedroni. Vedroni, como é que uma empresa, está certo que ela não tem aqui ainda uma condenação, não sofre, essa apenas está sendo investigada. Como é que a prefeitura pode aceitar uma empresa que está sendo investigada ganhando uma licitação para prestar serviço para a prefeitura? Ela está sendo investigada pelo Ministério Público, não aqui só não, acho que no estado todo tem uma investigação geral contra essa empresa chamada Works, que ninguém sabe, quer dizer, muita gente sabe, mas ainda não chegaram lá na cova da empresa, na copa da empresa. Então eu queria saber o seguinte, doutor Romani, pode uma empresa ser contratada mesmo ela estando sob investigação do Ministério Público? Sim, pode ser contratada por enquanto, em razão de que a empresa só não pode contratar com o poder público se ela for declarada inidônea, certo? Conforme a lei de licitações, certo? Depois de ampla defesa e tudo mais. Então, nesse aspecto... A prefeitura contratou agora recentemente uma empresa inidônea. Sim, é inidônea, mas existe uma discussão agora, só para aproveitar e esclarecer, existe uma discussão seguinte, essa inidoneidade, ela é aplicável apenas ao município que declarou inidônea e não aos demais municípios, ou ela é geral? Ou seja, se na Prefeitura de Campinas determinada empresa foi declarada inidônea, ela poderia contratar com a Prefeitura de São José do Rio Preto? Então, existe uma discussão jurídica igual do mensalão, 5-5, desempate. Então existe uma discussão jurídica nesse sentido. Da inidoneidade. Eu acho que, na minha opinião jurídica, inidônea aqui em Mirassol, em Schmidt, em Cedral, em Campinas, ela é inidônea. Ela tem que cumprir aquela etapa dela de idoneidade por um período, porque não existe algo eterno, né? Depois ela pode ser restabelecida, pode ser, vamos voltar às suas atividades normais. Então, a inidoneidade
dessa Works em relação a São José do Rio Preto, ela não houve essa declaração. Então, ela, em tese, pode atuar dentro do município, de acordo com a lei. Agora, a questão da investigação, que ela está sendo submetida, certo? E que está lá comigo, está em cima da minha mesa para ser analisada agora, porque... Quando é que o senhor conclui essa investigação? Na semana que vem. Eu gostaria de ter concluído... E até agora que o senhor está percebendo que tem alguma coisa errada lá, não? Não há como eu te dar essa resposta de pronto. Por quê? Porque é o seguinte, foi para o Conselho Superior, o Rilo ingressou com um pedido junto ao Conselho, depois que eu dei o meu parecer, da Works, certo? E o Rilo juntou uma petição lá no Conselho Superior, sim, certo? E anotou vários outros fatos que não eram objeto da investigação especificamente desse processo. Entendi. Mas aí a conectividade... Exatamente. O Conselho Superior, por uma questão de prudência e cautela, resolveu, então, não aceitar a minha promoção de arquivamento e converteu o julgamento em diligência. Porque se o Conselho entendesse que eu estava errado, ele tinha rejeitado a promoção de arquivamento e nomeado outro promotor. Certo. Então, em razão dessa suspeição que o Rilo levantou. Ao levantar essa suspeição, o Rilo levantou uma outra lebre. Levantou uma situação envolvendo o Tavolaro. Porque foi a questão da existência de uma suposta denúncia de propina, suposta, não estou dizendo que houve, sim, suposta. Aí isso foi levantado no requerimento do Rilo, que atravessou ao Conselho. Esse caso, no meu ponto de vista, estaria por conexão, sendo objeto de investigação pelo Sérgio Clementino, que avocou justamente, com razão, todos os casos envolvendo o Tavolaro, envolvendo a questão de eventual propina, para ele. Então eu supus e imaginei que essa questão estaria também com o Sérgio, porque ele está investigando toda essa órbita envolvendo a questão da propina. Eu estava investigando a legalidade do contrato da Works. Entendi. Aí, o que acontece? O Conselho pediu agora para eu fazer um link com o Sérgio, para que a gente agora, os dois, atuem conjuntamente. Certo. E como houve essa informação, foi dada... Como foi dada essa publicidade dessa informação, certo? Noticiada pelos jornais, o que aconteceu? O Tavolaro entranhou uma petição e esse procedimento estava no Conselho Superior e eu não podia pegar o procedimento físico, estava no Conselho. Aí ele voltou do Conselho, demora uns 15 dias para voltar. Sim. Ele veio com um calhamaço de papel, não é fácil, já preparando a sua defesa, porque o jornal noticiou o que tinha acontecido no Conselho, certo? E esse calhamaço de papel teve que ser juntado. Então eu determinei a juntada desse calhamaço de papel, por quê? Porque eu tenho que analisar tudo em volumes, em numerado, porque a gente vai dar um parecer sobre o número de página e tal. Tudo tem que estar entranhado. Posteriormente saiu a notícia que o Tavolaro foi absolvido lá no Rio Grande do Norte. Trouxeram o acordo do Rio Grande do Norte e entranharam lá. O procedimento que estava quase para vir para mim, teve que voltar para a secretaria, para minha secretária, para juntar aquele calhamaço de papel do Rio Grande do Norte, dizendo tudo em relação à questão de quem fez essa denúncia, é aquele lobista, certo? Então ele quer desacreditar o lobista, é lógico, o Tavolaro tem esse direito e eu vou dar o direito de defesa para ele, de ampla defesa no procedimento, certo? Não vou negar isso a ele. Então o procedimento que era para vir, para começar a analisar, certo? Juntou mais 4 volumes, minha funcionária tem que, fora isso, né? Você fala, mas o senhor só tem isso? Não tenho. Eu tô com o caso do Escamate, investigando as prefeituras de Guapiaçu e de Uchoa, certo? Ainda não cheguei a abrir nenhum volume. Meu funcionário não conseguiu, ele tem mais de 30 volumes. Nossa. Nem comecei a investigar, já tem 30 volumes de papel. Faz 20 dias que eu tenho um funcionário só, autuando os documentos, conferindo, que foram pedidas licitações desde 2008. Então são absurdo de papéis. Entendi. E meus funcionários, nesses últimos 30 dias, só estão regularizando o procedimento, documento. Então o procedimento está na minha mesa, eu estou indo hoje à tarde para São Paulo, que eu estou convocado numa reunião, que eu faço parte de um conselho de estudos do MP,
Amanhã tem uma reunião o dia inteiro em São Paulo, certo? Volto no sábado de manhã ou domingo à noite. E no início da semana que vem... Vai passar o final de semana? Não, no início da semana que vem. Já começa... porque não tenho condições de levar esse calhamaço de papel para análise, porque eu vou estar viajando, eu tenho receio de isso ser furtado no carro. Tá, entendi. Doutor Romani, o nosso tempo está quase esgotado. 2 perguntas, assim, porque eu quero que o senhor gostaria que o senhor respondesse bem de forma sintetizada. Vamos lá, assim, a história do Edinho Araújo, ele não pode concorrer a cargo público hoje. Ele está condenado, correto? Hoje. Hoje. Ele está incidindo na lei da ficha limpa. Hoje. Então vamos dizer hoje que o Edinho é ficha... Não, hoje ele está incidindo na lei da ficha limpa. Ou seja, ele é ficha suja? Não sei, isso quem está dizendo é você. Bom, mas escuta, doutor, se o cara porque não porque não transitou em julgado. Eu só posso. Eu tenho mas que usar. Hoje. Eu tenho que usar conceitos jurídicos. Eu sei. Não mas hoje ele é ficha suja. Hoje ele incide na lei da ficha limpa. Tá, então, é a mesma coisa dizer o seguinte, apenas quando transitar julgado. Aí você não se esqueça, nós tivemos aqui, se você levantar o seu programa que eu estive aqui da última vez, falamos da lei da ficha limpa. Certo. O que a lei da ficha limpa fala é o seguinte, havendo condenação por órgão colegiado, já incide na lei da ficha limpa. Já incide. Então. Acontece que este tópico da lei da ficha limpa pode vir a ser questionado e aí trazer problemas lá na frente. Agora, eu só confio na existência. Eu só confio na existência da inelegibilidade com o trânsito em julgado. Agora, quando não tiver mais recurso. Agora, que ele é ficha suja, ele é. Isso aí eu falo, garanto. Hoje ele é ficha suja. Pode ser que lá na frente ele se torne ficha limpa, mas hoje ele é ficha suja. O que o promotor está dizendo é o seguinte, você sabe a lei da ficha limpa? Pois é, o Edinho não está se enquadrando. É isso. É isso que está acontecendo. Se ele é ficha suja ou não, ele não está querendo dizer, mas sabe a lei? Ele não se enquadra. Na lei da ficha limpa. Ele não está ali dentro. O senhor, rapidamente, por favor, 2 minutos e a Bia também com mais 2 para encerrar. O Celso Melo ontem, julgamento do mensalão, etc. O voto dele, o que o senhor achou disso tudo e o que vai acontecer com o judiciário? O voto dele foi um voto eminentemente técnico-jurídico. Ele apenas interpretou esse emaranhado de leis mal feitas que existe no Brasil, para que realmente não sejam cumpridas e que favoreçam os políticos. O regimento interno do Supremo, ele tem efeito de lei, ele tem valor de lei. Em 90 fizeram uma lei extinguindo os embargos infringentes em alguns tribunais, mas esqueceram do Supremo. Em 98, o Fernando Henrique mandou um projeto para o Congresso, extinguindo os embargos infringentes no Supremo, rejeitaram esse projeto. Os políticos rejeitaram esse projeto. Tudo isso em razão de quê? De que tivessem um benefício no futuro, que é exatamente o que você está vendo, a possibilidade dos embargos infringentes em grau de recurso. Fala-se muito, por exemplo, que quebra o princípio da isonomia. Não quebra, por quê? Existem determinadas pessoas que só tem um tribunal para ser julgado. O presidente da República, Dilma, certo? Os ministros do Supremo, os deputados, só tem o Supremo, ele não tem um segundo grau. Ele não vai ser julgado aqui, depois do Tribunal de Justiça, depois no STJ, depois do Supremo. Certo? Então pode dizer que ele fez um voto, ele teve um voto técnico jurídico. Técnico-jurídico perfeito, e da análise, certo? Agora, é lógico, teve a opinião pública que se voltou, mas não se esqueçam, não houve absolvição, apenas uma etapa do processo foi superada, certo? Agora vai ser rediscutida a questão das penas, certo? E pode o quê? Haver uma redução, como pode ser mantida. Então nós temos uma segunda etapa. Ninguém foi absolvido ainda. Dona Bia Menegildo, por favor. Eu achei, foi interessante porque eu aprendi bastante. Eu ontem vi o pessoal debatendo sobre esse assunto, né? Sobre o novo julgamento. Confesso que eu fiquei um pouco por fora da situação, né? Confesso que a parte jurídica não é muito a minha área, apesar eu só entendo a parte ambiental, né? A legislação ambiental eu até interpreto muito bem. Agora, de resto, já não é mais minha área. Então, eu confesso que eu tenho aprendido bastante aí nessa parte, eu estou interessada. Tá. Doutor Romani, boa tarde. Com todo respeito, rapidinho, ajude a moralizar nossa cidade, doutor Romani. Deixa eu fazer a última pergunta para o senhor. O
O senhor já viu alguma coisa com tanta lambança, com tanto processo, com tanta investigação, sobrecarregando o Ministério Público? Gente, tem 7 denúncias de improbidade administrativa contra o atual prefeito. Doutor Romani, o que é isso, doutor Romani? Tudo isso em razão... Veja, no passado também existia, só que não Mas existia... não nessa intensidade. Não nessa intensidade, porque agora nós temos a lei de transparência, nós temos a lei de transparência, o acesso a todos os documentos, nós temos aí acesso a tudo, a população está mais engajada, existe a possibilidade de você fazer as denúncias de tudo quanto é forma. Eu recebo denúncia de Brasília, eu recebo denúncia de São Paulo, tudo eles encaminham para outros lugares, vêm para cá, entendeu? E o acesso à transparência, e não, por exemplo, essa questão das tendas, se você olha lá no portal Transparência, você verifica lá os pagamentos, vê os empenhos. Hoje você sabe os salários dos deputados, você sabe os salários dos promotores, você sabe os salários dos juízes, estão disponíveis na internet. Tá. Então, e em razão disso, as pessoas... O senhor vai convocar o Valdomiro para falar sobre as tendas? O senhor vai pedir o esclarecimento para ele? Não, eu já pedi por escrito. Ah, já pediu por escrito? Por escrito, sim. Pedi por escrito que ele dissesse, que ele respondesse aquilo que aquela pessoa lá na denúncia fez em relação a dizer que ele esteve lá na empresa e tudo mais. Eu pedi que ele respondesse, se ele conhece essa pessoa. Ele respondeu? Não, o ofício foi encaminhado, foi agora semana passada. Semana passada. Entendeu? Então, portanto, em razão desse acesso à comunidade como um todo, Facebook, Twitter, esse acesso, nós temos... Agora, a questão da existência das irregularidades ou não, certo? Aí é uma outra história. Nós vamos deixar o judiciário decidir. Então, agora o doutor Romani, eu vou só adiantar para o senhor uma coisa. O senhor pediu para ver se ele conhece mesmo, se ele esteve lá, se ele conhece o cidadão que foi lá e tal. A julgar pelo que ele fez com o Alcides Barbosa, que ele falou que não conhecia o Alcides Barbosa. Depois ele mandou para o próprio Ministério Público dizendo que conhecia o Alcides Barbosa, a julgar por isso. Então não vai ficar o dito pelo não dito. Veja você, existe, como eu disse, uma conexão, certo? Eu trouxe aquele depoimento que está lá no Tribunal de Justiça, que tem a competência para decidir. Então, dependendo do que ele disser aqui, ele vai ter que dizer lá no Tribunal de Justiça para os desembargadores, na área criminal, a mesma coisa, entendeu? Então, portanto, aqui a investigação é envolvendo a questão de eventual propina, porque lá a pessoa denunciou a existência de propina para a empresa e que um ex-secretário teria recebido e outras coisas. Então aqui está se investigando a improbidade administrativa, que tem grande conexidade em relação aos episódios denunciados criminalmente. Muito obrigado aos nossos convidados, Bia, doutor Romani. Nós encerramos aqui o Opinião Cidade e estaremos de volta amanhã no nosso horário habitual. Até lá.